Olá, esse é o canal do Sejus e hoje nós estamos aqui reunidos com o Felipe Albani. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro O Espírito e o Tempo. É este livro aqui. Vocês vêm fazendo... Ops, tá de ponta cabeça? Não. Vocês vêm fazendo esse estudo aqui com o Carlos Orfan e com várias pessoas do Sejus, de Herculano Pires. E hoje nós vamos falar sobre o Triângulo de Emanuel, que é uma das partes filosóficas do livro, e eu estou aqui fazendo as vezes do Orfã. Então, Felipe, tudo bem por aí? Vamos começar? Muito boa noite, Carla. Muito boa noite, galera do Sejus. Estamos todos aqui tentando decifrar um pouco mais dessa obra do Herculano, essa obra fantástica, ao mesmo tempo complexa e, ao mesmo tempo, magnífica, porque ele traz ao mesmo tempo que ele traz alguns conceitos que muitas vezes nos escapam, ele nos ajuda a compreender um pouco melhor da doutrina espírita em determinados pontos. Porque, na verdade, nós devemos entender a doutrina espírita não como simplesmente uma doutrina que foi criada no século XIX, mas a consequência de toda uma história. Se a gente pode pegar a história da humanidade. Tudo bem que ainda temos muita coisa para acontecer na história da humanidade, mas, de qualquer forma, nós temos que começar a observar essa realidade. E, justamente agora, começamos a terceira parte do livro O Espírito e o Tempo, que trata da doutrina espírita. As fases anteriores eram a pré-histórica e a histórica. Então, a partir daqui, a gente começa a analisar um outro ponto muito interessante da doutrina espírita, ou melhor, do livro Espírito e o Tempo, já abordando a doutrina espírita. Quer comentar alguma coisa, Carla? Espera aí, eu tinha fechado meu microfone para não fazer barulho para você. Não, eu queria começar dizendo o seguinte, que nós vamos falar de filosofia. Para falar de filosofia, tem um livro do Herculano, que até a gente estava comentando fora do ar, que se chama Filosofia Espírita. Então, nesse livro, ele vai pegar vários aspectos de Chardin, que foi um teólogo, que até no Paz e Bem, o Mauro e alguns outros, acho que o Eduardo Henrique, falam muito de Chardin, a Dora também traz nos livros dela, mas ele vai dizer, o Herculano, nesse livro Filosofia Espírita, ele considera que a partir da escala espírita, que a gente sabe que não é uma coisa rígida, mas que está no livro dos Espíritos, na pergunta 100, nós vamos tendo um esquema ecológico da evolução do homem. E agora coloca o Herculano como se fosse um filósofo existencialista espírita. Então, dentro desse conceito é que nós vamos começar a conversar sobre essa questão aqui do espírito e o tempo, situando o Herculano como um existencialista, né? E aí nós temos que estudar todas as correntes do existencialismo, que é muito grande. Existe, inclusive, um curso na Universidade de Pampédia, que é online, no ensino à distância, Pampédia Flix, sobre existencialismo, para quem quiser conversar sobre isso. Existe um existencialismo católico de Gabriel Marcel para Herculano, mas a gente agora vai dar sequência aqui, senão nós vamos nos alongar muito. Então, eu vou devolver para você, Felipe. Tranquilo. Antes de começarmos, chamou minha atenção porque esse número 3 é muito comum, e até o próprio símbolo do triângulo é muito utilizado em diversas doutrinas. O Herculano não adotou, mas eu acho interessante só por uma questão de um adendo, porque, por exemplo, o número 3, para a maçonaria, olha que interessante, reúne os ideais necessários para o amadurecimento espiritual dos seus membros. Fé, esperança e caridade, que são justamente aquelas as virtudes que Paulo, né, menciona numa das suas passagens e que o próprio Kardec estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. E outra coisa, na teoria do filósofo e matemático Pitágoras, representa a perfeição. Isso porque ele é a soma de um, que significa unidade, de dois, que significa diversidade. Então, a gente percebe como isso daí está envolvido em diversas doutrinas e também acaba entrando na questão do triângulo. E aí a gente entra, por exemplo, na própria Santíssima Trindade, que a Igreja Católica tanto aborda, está em outras religiões antigas, como está nos maias, está em Roma, está em diversas outras doutrinas. Mas me chamou a atenção que também temos, assim,
hindu, egípcia, babilônica, e sempre a ideia de início, meio e fim, e também acho interessante a abordagem corpo, alma e espírito. Aqui na doutrina espírita, nós não diferenciamos muito alma de espírito, mas nós temos o perispírito, implementando essa natureza trina. E aí, partindo direto para o texto, o que a gente pode falar? O texto é dividido em 4 partes. Na primeira, o Herculano fala, ele chama de doutrina tríplice. O Herculano relaciona diversos conhecimentos filosóficos da humanidade, especialmente relacionados a Immanuel Kant, ao tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Entre outras coisas, procura explicar a origem do materialismo com base nas experiências evolutivas do homem. Depois, no segundo tópico, ele aborda o homem trino. O Herculano explora os aspectos da formação do ser humano, espírito, perispírito e corpo físico, que são aspectos da doutrina espírita já bastante estudados. Dentre outras coisas, trará como base a psicologia para explicar os aspectos da compreensão da realidade por parte do ser humano. Então, Herculano realmente foi bastante fundo nessas ciências humanas. Depois, entrando em 2 conceitos, pluralismo e monismo. Pluralismo é a teoria segundo a qual o universo é composto de uma pluralidade de elementos fundamentais que, embora heterogêneos, mantêm uma contiguidade, ou seja, estão ali coladinhos, uma continuidade e também uma concatenação entre si, ou seja, está tudo relacionado com tudo. Tem até não me lembro agora em que parte do Livro dos Espíritos, que eles falam que tudo está em tudo. E a gente vai para a física, vai para a química, enfim, as ciências estão aí nos ajudando a comprovar tudo aquilo que já foi dito lá no século XIX e que outros antigos também já disseram antigamente. E o monismo é o nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, que em metafísica, ou identidade entre mente e corpo, em filosofia da mente, por oposição a um dualismo ou pluralismo, a afirmação de realidades separadas, ou seja, a ideia de que seria tudo uma coisa só. E ele problematiza as dificuldades pelas quais passamos para entender a doutrina espírita, preferindo outras concepções científicas, filosóficas e religiosas, observando os 2 aspectos triplos já tratados, envolvendo a natureza tríplice da doutrina do homem e do universo, que também acrescenta aqui que seria uma outra questão tríplice, que é Deus, matéria e espírito, que seria uma composição do universo. Por fim, ele fala do triângulo de forças para finalmente chegar no que foi dito na abertura do livro O Consolador, ditado por Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, que responde a perguntas seguindo aquela formatação de Livro dos Espíritos, mas nesse caso apenas Emmanuel responde. E é interessante que essa pergunta não está nas mais de 400 perguntas do livro, está logo num texto chamado Definição, que é quando ele vai falar do próprio livro. E a pergunta é a seguinte: apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico e religioso, qual desses aspectos é o maior? E aí é justamente nesse ponto que fica a discussão desse capítulo. Mas voltando lá para o início, que é da doutrina tríplice, qual é a grande questão que o Herculano nos traz? A compreensão do universo da vida não pode ser simples, pois o objeto dessa compreensão é extremamente complexo. Essa que é a grande questão, o que aparentemente a gente tenta entender como simples não é tão simples. E é por isso que eu comecei fazendo uma introdução bem tati-bitati, porque os assuntos aqui começam a aprofundar e a gente tende até a se confundir e até mesmo se enrolar. Reduzi-lo a um sistema filosófico é submetê-lo ao capricho da nossa interpretação, a realidade representativa mental, ou seja, aquilo que está na nossa cabeça é o que fica e ponto final. Não é à toa que tem agora, essa é uma pesquisa semana passada falando que suspeita-se que 11 milhões de pessoas acreditem que a Terra seja plana. Imagine só, século XXI, as pessoas com espaçonave, com fotos da NASA, inclusive no YouTube a NASA transmite ao vivo lá da estação espacial e as pessoas ainda acreditam, ainda há pessoas acreditando em Terra plana. Mas enfim, quer falar algo, Carla? Deixa eu primeiro fazer, até bom,
Da Terra plana não tem nem o que falar, né? Pelo menos o ministro lá da ciência do atual desgoverno, pelo menos isso ele se manifestou, diz que dá muita dor a ele quando falam que a Terra é plana, porque é o astronauta, né? Então, pelo menos nesse sentido, ele fez algum comentário, tem alguém no desgoverno fazendo algum comentário favorável, pelo menos, ao obscurantismo. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações sobre Kant da pós-graduação da Pampédia para ver se eu consigo fazer para a gente se situar rapidamente. Vamos lá. Então, é muito breve, tá, gente? Não sou especialista em Kant nem nada disso, mas para a gente se situar. Então, ele vai dizer o seguinte: Kant, ele vai dizer o seguinte, que a razão não está habilitada para discutir questões metafísicas, a coisa em si. Ela pode discutir fenômenos, mas com isso, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a porta para a razão e vai jogar a fé no abismo, mas sem ter a intenção disso. Mas até porque Kant, segundo dizem, ele acreditava em Deus. Então, ele não era contra a imortalidade da alma. Só que com essa frase dele, embora ele fosse herdeiro do protestantismo e achava que tinha o pecado original e que o mal estava enraizado no ser humano, ele vai pregar uma moral autônoma e vai legislar para si mesmo. Então, quando a gente entende esse pedacinho de Kant, talvez fique mais fácil agora a gente começar a fazer as analogias. Então, eu vou te devolver aí, Felipe, a palavra. Tranquilo. Inclusive, o Alisson tem uma palestra que ele fala de Kant, fala de Rousseau, muito interessante, depois quem puder pesquisar na internet. Não tem nada de espiritismo, mas é interessante para a gente aprender com o que conhece também, que é realmente sensacional. Me passa o link, eu ponho na biografia aqui do vídeo. Tá bom? Aí a gente põe para o pessoal que quiser olhar. Sim, apesar de que nessa palestra ele não fala de Kant, ele fala lá no finalzinho que ele faz uma comparação de Kant com Rousseau, enfim. Mas vamos voltar ao Herculano e justamente a Kant. Infelizmente eu não achei a referência, eu não achei o livro, mas ele diz que Kant, aí já começam as coisas, as questões se a gente pode dizer, as triplicidades, né? Diz que as funções da consciência são consideradas as seguintes: funções teóricas que teriam ligadas à concepção do real, as funções práticas, que são as relações com o objeto, a ideia de interpretar a realidade concebida, estabelecer também as nossas normas de ação e de conduta, e o que eu achei bastante complicado para a gente analisar, mas aí é aquele negócio, é a questão do significado e significante. A gente pensa nessa palavra com outra ideia, e aqui ele já traz uma outra visão, que seria a função estética. A gente costuma pensar em estética tudo que é exterior, mas ele diz que, na verdade, aqui a função estética seria a simbiose sujeito-objeto, a função afetiva racional do homem em relação ao mundo e à vida, ou seja, seria a união dessas duas funções, teórica com a prática, que geraria essa estética. E aí, continuando, ele fala de uma corrente chamada relativismo crítico, que permite a compreensão dialética da nossa consciência. E é interessante que eu tenho uma certa dificuldade com alguns termos da filosofia, mas descobri que tanto para Kant, quanto para Hegel, quanto para Marx, essa ideia de dialética é diferente. Por exemplo, para Kant, que é justamente para que ele está falando aqui, que na verdade está tendo de continuadores da obra de Kant, que são dois franceses cuja obra acho que não foi lançada no Brasil, pelo que eu pude perceber, ou pelo menos não traduzida, porque nenhum dos autores tem uma biografia aqui no Brasil, em português, diz que para Kant a dialética é o raciocínio fundado em uma ilusão natural e inevitável da razão, que por isto permanece no pensamento, mesmo quando envolvido em contradições e submetido à refutação. Ou seja, é aquele raciocínio em que você olha para as coisas e estabelece a sua visão, a princípio. E que daí viria essa explicação filosófica da natureza tríplice do espiritismo. E assim como o homem individual, para atingir a plenitude do seu desenvolvimento consciencial, deve realizar a síntese estética, aí é que complica um pouquinho, mas é para a gente entender que é a junção de tudo, e síntese estética das funções teóricas e práticas da consciência. Dessa forma, a coletividade humana seria essa síntese da
sociedade de consciências, ou seja, o que a gente pensa acaba sendo reflexo de tudo que todo mundo pensa, e não simplesmente eu sozinho. É quase que vocês podem pensar aí, puxando um pouco para a psicologia, um pouco de inconsciente coletivo, mas eu acho que aí pode ser um exagero da minha parte chegar nesse ponto, que eu estou ligando o século XVIII com o século XX, né, basicamente, que é Jung. Mas, continuando, ele explica melhor isso quando fala o seguinte: o homem na história, tomando conhecimento do mundo pela experiência, agindo sobre ele através de uma concepção ou representação, e procurando dominá-lo através de uma síntese afetiva, moral religiosa, não compreende a natureza tríplice do espiritismo, que é uma violência contra a doutrina. É uma dificuldade, porque até para o próprio Kant, o que ele considera? O homem primeiro precisa conhecer para depois agir. E é interessante que Kardec, nesse ponto, até fala que antes de você ir para uma reunião mediúnica, você precisa estudar para você entrar numa reunião mediúnica, que aí você vai entender por que acontece determinadas coisas. Mas que, na verdade, no geral, acaba acontecendo o contrário, que primeiro, às vezes, se depara com o fenômeno e depois vai tentar achar a explicação. Então, na verdade, a gente fica nessa dualidade também de atitudes. E isso, muitas vezes, a gente fica até um pouco tímido na hora de agir, porque a gente esbarra com essas dificuldades. Quer falar alguma coisa, cara? Quero. Deixa eu voltar aqui, peraí, que eu estou perdida aqui com um monte de coisa que eu abro no meu computador. Quando nós estamos falando de estética, você falou que você tem dificuldade para entender isso, eu vou tentar compartilhar o meu entendimento. A questão estética, ela vem desde Platão. Platão também está lá no Evangelho como precursor, né, do espiritismo, mas principalmente a gente pode, quando a gente entende Sócrates, um pouquinho de Sócrates e Platão, a gente vê como eles permearam Kardec. E esta função estética vem sendo defendida não só pelo Herculano, como também pela Dora Encontre, tem na Pampédia Flix tem um curso que é da educação segundo o Espiritismo, que é com base no livro dela, que foi um dos primeiros livros que ela lançou, numa produção de mais de 40 livros, e onde se diz dessa produção, seja através de poesia, canções, quadros, esculturas, pratos deliciosos, jardins floridos, arquitetura, não aquela arquitetura que funciona para o capitalismo, né? Porque tem aquela que também é só do capital, mas aquele tratamento estético que inclui qualquer produção de beleza gráfica ou de algum tipo de beleza, ela traz harmonia para o espírito. E recentemente tem uma pesquisa que eu até publiquei no Facebook do Sejus, provando que cientistas analisaram, né, como ler poesia acaba ativando o cérebro e levando o ser humano a essa prática espiritual, que muito possivelmente é o que o Herculano está falando aqui, porque hoje, principalmente hoje em dia, né, onde a questão da beleza anda tão em segundo plano, as pessoas consomem, né, a grande maioria consomem produções muito ruins, né? Haja vista novela, eu falo claramente, gente, quem gosta de novela, sinta-se livre para ver novela, mas é um horror, né? Porque é aquela coisa que os textos são muito fracos, as pessoas falam tudo aquilo gritado de uma forma pouco autêntica, e muita gente se pauta por aquela noção estética, quando tem tanta coisa bonita. Eu acho que na parte progressista talvez tenha menos esse tipo de coisa, porque as pessoas progressistas, no geral, gostam, né, de coisas muito mais elaboradas. Mas quando a gente vê essa extrema-direita, grande parte dela vem com essas noções estéticas precárias, e isso influencia o espírito também. Então, eu vou te devolver agora um pouquinho aí, ô Felipe. Tranquilo. Estamos fazendo a nossa dialética de alguma forma, né? A gente dialoga aqui e a gente também vai dialogar depois com nossos amigos aqui do Sejus. Mas, continuando. E aí, nessa reciprocidade dialética, e aí ele aborda que isso foi trabalhado por Hegel, que tem uma outra visão dialética, que aí já tem, e diz que seria a lei que caracteriza a realidade como um movimento incessante e contraditório, condensável em 3 momentos sucessivos: tese, antítese e síntese, ou seja, mais ou menos, eu tenho uma tese, eu contraponho, e depois eu tento fazer uma organização do que foi trabalhado, que se manifestam simultaneamente em todos os pensamentos humanos, em todos os fenômenos do mundo material. E aí tem a dialética, que já é de quem se contrapôs a Hegel, que foi Marx, que
fala da teoria de valor, mas tem uma outra visão, que é a versão materialista da dialética hegeliana, aplicada ao movimento e às contradições de origem econômica da história da humanidade. E aí, só para lembrar, e aí lembrando daquela palestra que eu assisti do Alisson, que fala que o Hegel trabalhou muito na área do direito, enquanto Marx já puxou para a área econômica e trouxe, dentre outras coisas, o Capital, mas antes teve o Manifesto Comunista, mas a ideia dessa teoria de valor fica mais clara quando a gente lê o Capital. Mas, para a gente não entrar muito nesse assunto, porque realmente é bastante complexo quando a gente começa a olhar essa teoria do valor, o que fica aqui e que o Herculano procura aproveitar disso tudo? Modificando o mundo, o homem se modifica. Aperfeiçoando o mundo, ele próprio se aperfeiçoa. E que daí a gente deveria, a partir desse relativismo crítico, a síntese afetiva ou religiosa de natureza estética, ou seja, uma síntese estética. Ou seja, eu consigo pegar toda essa questão prática e teórica a partir da minha experiência com o mundo. E aí, entrando na filosofia espírita, a partir de Kardec, ele fala que ela se enquadra nas exigências fundamentais da consciência. O seu fundamento, ou seja, o fundamento da doutrina, tem como base dados da experiência elaborados numa representação teórica. Tem como estrutura dados da ação elaborados na representação prática das normas de conduta e atividade dos princípios que levam às consequências morais. Ou seja, a gente entendendo como o mundo funciona, entendendo como a lei divina funciona, a gente consegue entender como isso influi na nossa vida. A realização dessa função do saber e da ação. Todo ser do adepto e o absorve numa síntese afetiva, emocional, em que razão e sentimento, mente, coração, alma e corpo, consciência e mundo se unificam. Então, na verdade, tudo se encaixa dentro de nós, por meio do estudo da doutrina espírita. E aí ele até coloca uma afirmação na Gênese de que a doutrina espírita não podia constituir-se doutrina antes do desenvolvimento das ciências. Por isso que foi necessário estudar tanto aquela parte pré-histórica quanto a parte histórica para a gente chegar a esse ponto que é a doutrina espírita. Tanto que um dos estudos antes do nosso foi justamente os antecedentes. Exatamente para a gente entender que não poderia acontecer a doutrina espírita antes desse momento científico do século XIX. Não tínhamos como acontecer de outra maneira. Dados da ciência indispensáveis ao conhecimento do mundo e da vida. Elaboração de uma representação teórica capaz de fundir-se com a representação prática da experiência vital. Então, não tinha como ser de outra maneira. É necessário que a gente tivesse a ciência, de alguma forma ou de outra, para a gente entender e desenvolver a doutrina espírita. E aí, qual é a grande questão? O homem vive antes de conhecer e compreender. E isso acabou, por causa dessa experiência vital, acabou criando uma distância e desajuste entre a razão e o sentimento. E fruto desse desajuste aconteceu o surgimento do materialismo, que o Herculano considera como um artificialismo, já que a relação nossa com o, não é sobrenatural, é com o extrafísico, é de todos os tempos, mas que a gente esbarra com isso justamente nesse momento em que nós estamos estudando a doutrina espírita. E aí é justamente esse desajuste no plano da razão e o religiosismo que seria o plano da ação. E o avanço das ciências ajudou a restabelecer o equilíbrio e ajustar a razão e o sentimento. Mas com esse afastamento não teve outro jeito. Por isso que nós enfrentamos esse momento, pelo menos para o século XIX, mais materialista, que hoje ele se disfarça de um religiosismo que pega o materialismo com base nas palavras do Cristo e que acaba gerando essas aberrações como a gente tem visto por aí. Só para a gente fechar essa parte, esse reajustamento não se efetua mecanicamente, mas dialeticamente através da dinâmica das oposições. Aqui também fica um pouco complexo. Daí a luta entre espiritualismo e materialismo, a oposição do materialista ao espiritualista. E aí é claro que ele fala que a razão está com o espiritualista no tocante ao fundamental, ou seja, somos todos espíritos, somos todos imortais, somos todos irmãos. Mas no tocante ao momentâneo, que é justamente o que nós vivenciamos enquanto estamos encarnados,
do imediato só o agora existencial, ou seja, acaba sendo materialista. Daí essa dificuldade, aí a gente entende, de repente, o sucesso da teologia da prosperidade. Sem querer criticar, mas a gente entende que quando a gente fala que tudo prospera, quando a gente mexe com dinheiro, então fica tudo mais fácil. E a gente acha que a prosperidade é toda material, quando não é. Fechando só esse trecho, o espiritismo seria, segundo Herculano, um mediador, um instrumento teórico prático e, portanto, estético do reajustamento necessário, pois a sua elaboração permite a compreensão, porém dependia da evolução espiritual da humanidade. Antes de começar, o homem inteiro quer comentar alguma coisa, cara? Peraí, deixa eu voltar aqui para o microfone, porque eu me atrapalho. Então, sobre o Manifesto Comunista, também tem um curso na Pampelha, que é do Alisson, inclusive. E neste curso que o Alisson apresenta, que eu tive a oportunidade de fazer, ele vai dizer o seguinte, né? Nós estamos trazendo isso por contexto do livro do Herculano, mas nós estamos atualizando com a visão dos professores que estão ainda entre nós encarnados. Ele vai dizer o seguinte, que o manifesto é um documento profundamente inovador na tradição de manifestos que é inaugurada pelo Eric Hobsbawm, e pelo que o Eric Hobsbawm, falei errado, chamou de Era das Revoluções, porque foi o primeiro entre todos a apresentar uma programática sociopolítica embasada numa teoria. Era uma confusão, eles vinham de uma liga que, de repente, não estava dando muito certo, aí formaram uma outra liga, que era a Liga dos Justos. Essa Liga dos Justos, entre os alemães que estavam lá como pessoas mais simplórias, artesãos, começou a dar problema, e aí o Engels e o Marx se associam e formam uma outra liga que vai produzir esse documento. E este documento, mais do que nunca, hoje, é necessário, né, que a gente leia, tenha conhecimento, até porque existe uma espiritualidade, entre aspas, dentro dele, que nós, progressistas, podemos verificar ali, né? Podemos ter várias críticas, vários pontos, mas nós podemos verificar nessa era tão capitalista, ou materialista, como Herculano fala, de mercantilização universal das relações sociais, de assalariamento generalizado, da insegurança social institucionalizada, de um mercado global, da gravitação urbana, ou seja, tudo isso que a gente está vivendo aqui, né, ou seja, de um mundo burguês que se caracteriza, esse documento pode nos apoiar para que nós ainda tenhamos uma visão mais ainda espiritual de mundo, embora ele não seja necessariamente isso. Vou te devolver aí a palavra, como você diz, nós estamos na nossa dialética, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos entrar no homem trino. As investigações e os estudos psicológicos, aí já entrando um pouco na área da psicologia, nos mostram o desenvolvimento do homem como um processo psicogenético, que afinal a nossa psicologia não aborda a alma, ela fica realmente tentando observar o desenvolvimento da criança a partir da parte física. E aí ele traz dados da psicologia da criança, da psicologia da adolescência, que nesse período teríamos uma indiferenciação psíquica das primeiras fases da infância. E é justamente nesse período que nos leva à definição do eu e à elaboração da personalidade, como afirmação da consciência em sua plenitude no agora existencial. Mas todos esses dados comprovam o pressuposto religioso e filosófico da existência do espírito. E aí é mais ou menos assim. Nesse período, a gente sabe que a criança ainda está em estado latente a sua personalidade. Então, ela não se mostra exatamente como ela é. Até por isso está lá no Livro dos Espíritos, mostrando que ela ainda é aquela coisinha fofa, aquela coisinha bonitinha, exatamente para que a gente se apegue, tenha amor por ela, e a gente possa transmitir os valores morais para ela também. Mas pensando no homem, antes de a gente prosseguir, ele acaba entrando num aspecto que eles chamam de a coisa em si, que é aquilo que você abordou também, que é um traço fundamental da filosofia de Kant, é a conciliação do materialismo com o idealismo, uma íntima ligação entre este e ele. Se por um lado, e aí já Lênin falando, se por um lado Kant afirmava a existência de um certo objeto fora de nossa consciência, que ele chamava coisa em si, por outro, essa coisa em si é incognoscível por princípio, ou seja, a gente não teria como conhecer. Só vê ser perceptível o nosso conhecimento transcendente.
Quando Kant admite que as nossas representações correspondem fora de nós certa coisa em si, Kant é materialista. Quando declara que essa coisa é incognoscível, Kant se manifesta idealista. Então, realmente, são determinados conceitos que só para dar as pessoas ficarem sabendo, porque realmente não são tão simples para a gente poder passar, e que, a princípio, essa seria a explicação teórica. Mas, voltando para o texto do Herculano, a fase infantil de indiferenciação psíquica é exatamente aquela em que o ser, na sua forma a priorística, ou seja, aquela forma que ele chama como em si, e, portanto, na sua anterioridade espiritual, luta para se integrar na existência. A luta se resolve no domínio progressivo do instrumento físico da manifestação, pelo espírito que nele se manifesta, ou seja, o espírito vai assumindo aos poucos o corpo físico, vai tomando conta e vai entendendo que corpo físico é esse, que sociedade é essa. E revela a presença de uma herança psíquica, ou seja, os elementos anteriores, ou seja, o seu aspecto reencarnatório. Então, não é simplesmente aquela coisinha fofinha, ele passa a se mostrar quem ele realmente é. O Espiritismo traz essa concepção trinária do homem. É interessante a abordagem que ele faz dessas definições. O espírito tem o poder de aglutinar os demais elementos que o coordena e o põe em desenvolvimento. Em segundo lugar, viria o perispírito, ou corpo espiritual, que é esse modelo, né, plástico, até acho que o Hernani Guimarães Andrade chama de modelo organizador biológico. E, em terceiro lugar, o corpo físico, resultante de um verdadeiro processo dialético. Olha a dialética de novo aqui. Síntese orgânica do espírito e do perispírito. Então, aqui, novamente, temos aquelas funções teórica, prática e estética, de alguma forma, que nós falamos lá no início. Essa concepção resultou das experiências e dos diálogos de Kardec com os espíritos. Olha que como a gente se encaixa, aquela coisa teórica um pouco pesada que a gente falou no início, se encaixa aqui de uma maneira até um pouco mais leve. E é interessante que aqui não tínhamos ainda as concepções orientais aqui. Kardec, a princípio, não tinha sofrido ainda essa influência, né? Não teve contato com o budismo, nem com o hinduísmo. Então, isso para ele foi uma surpresa, inclusive, né? Isso é sempre importante destacar. Mas isso tudo foi parte de experimentações científicas realizadas por cientistas não espíritas. E a gente tem aquele caso, como você já mencionou, o caso do Ian Stevenson, que trouxe aquelas experiências vindas de diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, ele chama assim, de comprovação é meio complicado, né? Porque a ciência tem medo de entrar no âmbito espiritual, mas que traz todos os aspectos de reencarnação muito fortes, ela traz. Inclusive, o Hernani Guimarães Andrade tem um livro chamado Reencarnação no Brasil, utilizando os mesmos parâmetros do Ian Stevenson. E é uma pena que, além do livro do Ian Stevenson não estar traduzido para português, o livro do Hernani Guimarães Andrade está esgotado. Mas eu tenho em casa e eu uso quando eu preciso trabalhar esse assunto. Quer falar alguma coisa, Carla, antes de a gente continuar? Deixa eu passar aqui pela parte da psicologia, de novo, é outro curso que eu fiz lá na Pampédia, de psicanálise, na verdade, Viktor Frankl e a logoterapia, né? Viktor Frankl ficou no campo de concentração, perdeu toda a família, quando ele saiu, ele passou a se dedicar à logoterapia, já era psiquiatra, conseguiu anotar tudo, há muito curso que acontecia, observar lá no campo de concentração, mas nesse momento em que a gente tem tanto retrocesso, não só da Terra plana, como falar que criança trabalhar jovem é muito bom, né? Que a gente ouve essas falas, então atualizar isso que o Herculano está nos trazendo do ponto de vista do espírito é muito legal. Então, a logoterapia é uma linha também de psicologia existencialista humanista que busca o sentido da existência humana, né? Logos, de origem grega, significa sentido. O linguista é o Felipe, mas eu estou me atrevendo aqui. Então, é a vontade de sentido, é a modificação básica do ser humano, a capacidade de encontrar o que ele é. E hoje em dia, os jovens e as crianças, mais do que nunca, estão perdidos. Mas a logoterapia, ela vai dizer que o indivíduo é constituído por 3 dimensões. Uma biológica, uma psicológica e a outra espiritual ou noética, né? Que é como eles chamam isso.
E essa última dimensão é de vivência da liberdade, da responsabilidade. E a responsabilidade é liberdade para o homem atuante no momento em que ele responde e se posiciona diante das circunstâncias presentes. Daí a importância desse trabalho que nós desenvolvemos no Sejus, no Paz e Bem, onde nós vamos nos posicionando. Por quê? Porque esta dimensão espiritual é a autotranscendência, ou seja, o homem é constituído de uma intencionalidade que o dirige para alguém, algo ou alguém fora de si. E somente através dessa autotranscendência que o espírito se realiza e se manifesta verdadeiramente, segundo Viktor Frankl. Então veja que beleza, claro que ele não era espírita, mas como ele, Herculano, adora, todos eles vão conversando no sentido do quê? De nós deixarmos de lado esse vazio existencial que nos permeia e que muitas vezes acaba levando as pessoas para o materialismo, acaba levando para essas concepções políticas de extrema-direita, porque a pessoa está tão em sofrimento, tão em busca de um sentido realmente, como é o título do livro do Viktor Frankl, que ela acaba se perdendo por qualquer caminho, inclusive dos olavos, pretensos filósofos, que não é filósofo, tá, gente? Mas que se apresenta por aí. Vou devolver para você, Felipe. Tranquilo. E aí, continuando, o Herculano já aborda o mistério da Trindade Divina, levando em conta a natureza antropomórfica do velho dogma, presente em todas as religiões antigas. Por isso que é aquela coisa que eu havia falado no início, do número 3, do triângulo, que acabam sendo representações, inclusive, em doutrinas atuais, como a própria maçonaria. A existência no plano coletivo de uma fase do misticismo indiferenciado ou indiferenciação mística, em que a realidade espiritual confundida com a material assemelha-se à indiferenciação psíquica das fases infantis do plano individual, ou seja, ele vai abordando uma espécie de infância intelectual, ou se é que a gente pode dizer infância espiritual que a gente vivenciaria, explicaria esse dogmatismo, porque a gente precisa da necessidade da elaboração racional da realidade, tendo como a priorismo absolutista a intuição. E aí ele conclui com com a seguinte frase, que eu achei muito importante. O dogma da fé das religiões equivale ao quero irracional das crianças, que querem e exigem mesmo sem saberem o porquê. Daí a necessidade desse dogmatismo, ou seja, eu não tenho como explicar, mas eu tenho como tentar organizar isso da minha maneira. E aí, novamente, as 3 funções da consciência que a gente havia falado, teórica, prática e estética, têm suas raízes na estrutura tríplice do homem, ou seja, corpo, perispírito e espírito. O homem, antes de conhecer e compreender, vive e experimenta. E aí é que nós temos essa dificuldade de entender bem algumas coisas. A experiência vital da qual decorrem as categorias da razão separa a razão do sentimento, estabelece 2 planos distintos na consciência. E é por isso que nós temos essa dificuldade com relação, às vezes, a entender que, por exemplo, física é lei divina, química, biologia, tudo que nós estudamos é lei divina, e nós achamos que não é, que é pura e simplesmente matéria, que é pura e simplesmente algo que não tem nada a ver com Deus ali no meio. E, na verdade, toda essa complexidade que nós estudamos, que nós vamos descobrindo, como nós, por exemplo, vamos estudar na astronomia ou mesmo nas funções de biologia, é tudo lei divina que está ali presente, que muitas vezes escapa aos nossos olhos exatamente porque a gente esquece com essa separação, né? Com essa dissociação que acaba acontecendo. Antes de te dar a palavra, só para terminar aqui, para fechar o raciocínio, o que estava fundido na indiferenciação psíquica separa-se ao diferenciar-se. Eu acho que é daí que vem essa questão de você ter tanta separação das ciências, que é bom, por um lado, que a gente especializa, mas, por outro, a gente acaba ficando estanque nas suas ciências, sem haver essa junção que muitas vezes é necessária, especialmente quando a gente estuda a doutrina espírita. Estamos aqui, passamos por filosofia, passamos por psicologia, e nós dois não temos exatamente essa formação, né, cara? A gente acaba passando, né, estudando um pouquinho, mas a gente não acaba não aprofundando. Então, a gente acaba tentando, dentro das nossas possibilidades, falar alguma coisa sobre isso. Até mesmo nas palestras que a gente ministra, a gente acaba tendo que pegar um pouquinho dali,
e que, na verdade, tem tudo a ver com isso, por causa dessa fusão que, na verdade, deveria acontecer, mas aqui é que a gente acaba se separando. E isso provoca a alienação do espírito. É assim que o materialismo aparece. E aí tem uma outra frase que assim, achei muito interessante. Elaborado pelas elites intelectuais, sem jamais penetrar as camadas profundas da vida social, nunca houve nem jamais haverá um povo materialista e ateu. Você vê que, apesar de toda a tentativa, como aconteceu, por exemplo, em algumas sociedades que tentaram promover o comunismo, tentaram promover uma espécie de dissociação com relação à religião, de certa forma a fé permaneceu nesses lugares. Isso porque não tem como você separar determinadas coisas, faz parte da nossa vida de alguma forma. Aí, Legal. só para fechar, as fases racionais da descrença são momentos de desequilíbrio que acabam reconduzindo os homens ao espiritualismo através dessa síntese estética, ou seja, em algum momento a gente acaba retornando para a questão divina. Pode falar, Carla. Então, tem um outro curso sobre as tradições espirituais lá na Pampédia que eu estou fazendo, esse ainda não terminei, mas tem um livro, Espiritismo e Religiões por uma Teologia Pluralista, né? Que é o diálogo como caminho para uma outra globalização, porque quando nós estamos falando em materialismo, hoje nós estamos falando de uma coisa global, não é à toa que a extrema-direita está assumindo todo um controle. Então, tem uma historinha que é bonitinha. Um homem montado num cavalo vinha em grande velocidade. Outro homem à beira da estrada lhe pergunta: Ei, para onde você está indo? E ele diz: Não sei. Pergunte ao cavalo, responde-lhe o cavaleiro. Essa é uma história contada por um monge budista que a gente fala muito dele, o Mauro fala muito dele no Paz e Bem, do Vietnã, que é o Thich Nhat Hanh, demorei para conseguir decorar esse nome, ou Thai. E representa o estado do espírito do homem moderno, né? Principalmente com a questão da corrida armamentista, as conquistas tecnológicas, a aceleração dos processos econômicos sociais, da divisão do trabalho. É como se a gente estivesse conduzindo muitos cavalos que nós não conseguimos controlar, diz Han, né? Essa é uma fala do Han mesmo, de 1994. Então, o elemento chave para nós realmente conseguirmos, né, sermos os cavalheiros, não os cavalos, né, e não dirigidos pelos cavalos, é essa tomada de consciência do Herculano. E o que é isso? Eu consegui um artigo que o Herculano publicou no jornal aqui, daqui a pouco eu digo para vocês o jornal, porque eu estou perdida, que ele vai dizer assim, uma tomada de consciência, e ele vai dizer o seguinte: nos dias de hoje, o apego ao contingente, ao imediato, apaga na consciência dos nossos dias o senso de responsabilidade espiritual. Então, ele vai dizer assim, a maioria absoluta dos espiritualistas está disposta a investir, este é o termo exato, em obras assistenciais, mas revela o maior desinteresse pelas obras culturais, que é aquela experiência estética que nós estávamos conversando até há pouco. Apegam-se os religiosos de todos os matizes à tábua de salvação da caridade material, aplicando grandes doações em hospitais, orfanatos, creches, mas esquecendo-se dos interesses básicos da cultura. Garantem os juros, olha o termo, da caridade no após-morte, mas contraem pesadas dívidas no tocante à divulgação, sustentação e defesa dos princípios fundamentais da renovação da cultura planetária. Ou seja, a finalidade do espiritismo, como acentuou Kardec, não é a salvação individual, mas a transformação total do mundo num vasto processo de redenção coletiva. Proporcionar aos jovens uma formação cultural apoiada na mais positiva e completa base espiritual, que mostre a insensatez das concepções materialistas e pragmatistas, dando-lhes a firmeza necessária na sustentação e defesa dos princípios doutrinários, não é só caridade, mas também realização efetiva dos objetivos superiores do espiritismo nessa fase de transição, ou seja, educação, educação e educação. E o Felipe é um educador, agora deixa eu só chegar aqui ao final do artigo para eu dizer para vocês de onde é. Esse artigo, a fonte dele é Jornal Mensagem, órgão do Grupo Espírita Caibar Schutel, sob a direção de Herculano Pires. Então, mais do que nunca, né, Felipe, no mundo de hoje, essa tomada de consciência, ela depende de uma nova educação. Vou te devolver aí, porque acho que a gente já está quase que na hora de encerrar, inclusive. Ainda estamos na metade. Ah, na metade? Eu vou falar menos agora.
Não, mas é importante, teu esclarecimento é importante, porque a tua experiência, inclusive com a Dória, está sendo essencial, até para a gente entender melhor tudo. Mas para a gente fechar aquele capítulo, aliás, aquele tópico do homem trino, a concepção espírita do homem como unidade trina, tanto se opõe ao dualismo religioso, que é a ideia de você ter apenas corpo e espírito, quanto ao monismo materialista, ou seja, um corpo apenas, e ao pluralismo ocultista, que dá a ideia que, na verdade, se existiriam 7 corpos. Essa concepção é uma síntese estética, os elementos opostos reduzidos ao equilíbrio da fusão, ou seja, é necessário que a gente tenha uma noção melhor dessas coisas. Por isso que o Herculano recorre a isso. Ele mostra que, na verdade, essas concepções distintas, o Espiritismo meio que resolve de uma maneira um pouco mais simples. Mas, mesmo assim, isso, no próximo tópico, fica um pouco mais complicado, porque ele mostra que você tem pessoas que não conseguem aceitar a visão trina e preferem ou ficar no materialismo, daí o monismo, ou ficar nos 7 corpos, que daí o pluralismo. Então, na verdade, é aquele negócio, se nem Jesus agradou todo mundo, Kardec não ia agradar. Os espíritos também não agradariam totalmente. Mas, continuando. A alma, como sendo o espírito encarnado, temos a dualidade alma-corpo. Quando define o corpo como produção ou projeção do próprio espírito, temos o monismo. O espírito, como entidade independente, possuindo as diversas funções da consciência e capaz de projetá-las por várias maneiras, no plano espiritual e no plano material, temos o pluralismo. Daí que tem essas polêmicas ainda mesmo dentro desses conceitos que Kardec trabalhou. As pessoas consideram, aí que entra naquela questão que a gente havia falado, e aí vamos passar diretamente para o termo, né, para esses termos, pluralismo e monismo, porque o Herculano aprofunda essa questão do homem trino, que ele diz o seguinte: o homem trino é essencialmente uno, porque é espírito, antes de tudo. Todos nós somos espíritos. Só este o define como ser. O perispírito e o corpo físico não são mais do que os instrumentos da sua manifestação. E o espiritismo acaba sendo uma concepção monista do universo, ou seja, o universo seria único. Pelo menos este universo, né? Porque a princípio os físicos, e mesmo o Leon Denis já havia falado lá atrás, mas os físicos têm detectado que, na verdade, não existiria apenas um universo, mas existiriam outros. Mas, continuando, para a gente não viajar muito, apresenta como fundamento toda a pluralidade existencial, a realidade única do espírito, que afinal o espírito é imortal. Então não há como a gente fugir de outra maneira. E aí ele vai para outros tópicos. Deus é o obreiro e o universo a sua obra. Olha que profundo isso. Porque a gente tem uma tendência, existe aquela ideia de que Deus é o universo, que Deus está em nós, a ideia de panteísmo. E, na verdade, os espíritos são muito claros quando falam a Kardec que Deus criou o universo. Ponto. Então, nós não podemos confundir a obra com o Criador. Inclusive, a gente seria uma figura de linguagem chamada metonímia, você trocar o autor pela obra. A gente tem muita ideia dessa, né? Mas, na verdade, não tem como a gente fazer isso em se tratando de ciência, em se tratando de doutrina espírita. E ele até fala que a gente tem que tomar cuidado com as analogias, que é muito comum, especialmente quando os espíritos tentam explicar algumas coisas para a gente. Porque a analogia é apenas uma forma de esclarecimento, uma ilustração de processos que não podem ser descritos com precisão. Até essa. É engraçado que a gente tem até uma certa resistência a falar de algumas coisas, especialmente algumas obras do Chico, em alguns pontos. Mas, por exemplo, um livro chamado Mecanismos da Mediunidade de André Luiz é todo com base em analogia, porque realmente é muito complicado explicar tudo que acontece no fenômeno mediúnico com a gente. Então, a gente fica realmente com algumas questões bastante delicadas. E aí, voltando a Herculano, Deus está para o universo assim como o espírito está para o corpo. O corpo é uma projeção do espírito na matéria, é obra do espírito, ou seja, isso aqui que vocês estão vendo, que vocês veem quando se olham no espelho, é projeção do espírito, não o espírito em si. E detalhe, o corpo só existe e só vive em função do espírito. Tanto que quando o espírito não precisa mais dele, ocorre a desencarnação, conforme a gente costuma ver. Inclusive, hoje mesmo desencarnou um amigo nosso, mas vamos prosseguir.
Na própria vida espiritual, nas regiões próximas da densidade física, é a forma perispiritual do corpo que serve para a identificação do perispírito. Por isso que Kardec, nesse ponto, é bastante delicado nessa questão de falar sobre o perispírito também como um instrumento do espírito. Alguns críticos do espiritismo dizem que essas dicotomias seriam resíduos da formação religiosa de Kardec. Mas, de qualquer forma, Kardec debateu o problema com os próprios instrutores, ou informantes espirituais, e só depois disso chegou à formulação do princípio doutrinário, que estabelece essa aparente dicotomia, por ter concluído pela impossibilidade de tomarmos, impossibilidade lógica de tomarmos o efeito pela causa. Daí essa viagem toda que foi feita antes para chegar nessa questão do que a gente está tratando agora, do espírito, corpo e perispírito. Só continuando aqui, estamos chegando ao finalzinho desse tópico. Há uma zona de intenção subjacente no mundo material que, por si mesma, determina a diferença entre os dois planos, o visível e o invisível. Mas, na verdade, a gente fica realmente nessa situação bastante delicada, que é a questão do espírito e matéria. Voltando aqui para o texto, o dualismo e o pluralismo são apenas são aparência. Espírito e matéria se confundem na exigência de sua própria reciprocidade, já que, pelo menos para agir sobre a matéria, nós, espíritos, precisamos do corpo, precisamos da matéria, até mesmo quando a gente fala de fenômenos mediúnicos, isso também acaba entrando. O homem é, ao mesmo tempo, espírito e corpo, pois o corpo nada mais é que a manifestação do espírito. E aí é interessante que o Herculano pega lá uma citação de um livro dos Espíritos que diz o seguinte: os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos. Isso não significa que não seja nada. Simplesmente não temos como dizer o que é, porque até mesmo para fazer analogia é difícil. Daí a questão que ele falou da analogia. E aí, só para fechar mesmo esse tópico. O homem trino é uno, como o universo trino é uno. E una é a doutrina tríplice que os explica. É muito triplo. É muita coisa tripla que acaba entrando aqui na própria doutrina. Bom, antes de entrar no último tópico, alguma palavra, Carla? Então, bora lá, vamos lá. Deixa eu trazer para vocês, porque a Dora publicou no blog da ABPE, faz algum tempo, falando sobre o Cristo do Islã, que era um artigo sobre o livro Jesus, o Muçulmano, né? Como você falou de filosofias orientais, mas lá ela vai conceber essa história aí sobre a questão, eles vão debater essa questão da Santíssima Trindade, né? E ela vai dizer assim: entre os muitos motivos da polêmica estava a questão da humanidade ou divindade de Jesus, e, portanto, aquilo que viria a se tornar o dogma da Santíssima Trindade. Nesse campo, houve desde os que consideravam como os docetistas Jesus um puro espírito andando sobre a terra, sem encarnar-se num corpo como o nosso, negando assim que ele fosse um homem comum e tivesse sofrido as dores da cruz, aos que aceitavam, como os arianos, apenas o seu aspecto humano, recusando que ele fosse a encarnação do Deus único que os judeus já adoravam. A vitória coube à posição intermediária, aquela que concebia Jesus como homem e como Deus, envolvendo-o no mistério da Trindade, constituindo-se essa o núcleo da fé cristã, em que Deus é ao mesmo tempo uno e trino, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é claro que para o Espiritismo não faz sentido, é isso que o Herculano está aí conversando com a gente, mas tem esse artigo lá no blog da BPE para quem quiser saber um pouquinho mais da concepção oriental, no caso do islamismo, com relação a essa coisa também trina, da trindade e tudo mais. Vou te devolver aí, Felipe. Tranquilo. E finalmente chegamos ao quarto tópico, triângulo de forças. E aí o Herculano começa juntando todos esses tópicos. A constituição tríplice do universo, que é Deus, Espírito e Matéria, colocando também a constituição tríplice do homem, Espírito, Perispírito e Corpo Físico, a natureza trina da consciência humana, que são as funções teórica, prática e estética, e, enfim, vai caminhando por aí para poder chegar nesse ponto
da afirmação de Emmanuel. Mas antes de chegar lá, na busca incessante dessa síntese, que seria a síntese do conhecimento, a inteligência se inclina, como já vimos, ora para um, ora para outro aspecto, dos aspectos fundamentais da consciência. Aquela questão da teórica, a questão da prática. A fusão da consciência teórica e da consciência prática na consciência estética se torna possível a síntese universal, ou o conhecimento global. Funções internas e externas da consciência, que são a afetividade, a fruição e a inteligência. Novamente, mais três. Esse conhecimento global apresenta uma forma tríplice na sua manifestação, mas repousa sobre a unidade do ser. E é interessante que ele diz que essa representação externa pode ser chamada de sabedoria, conhecimento ou ainda de doutrina. Olha, novamente, mais um 3 aqui. E ele diz que isso antigamente era magia, daí a questão de termos estudado a pré-história, depois temos os mistérios orientais, a filosofia grega, a crença moderna, e que tem como síntese agora a doutrina espírita. Ela apresenta essa estrutura ao mesmo tempo una e trina, que corresponde à estrutura da consciência e do universo. Que a gente pode lembrar que essa doutrina espírita tem 3 aspectos: filosofia, ciência e religião, mas que de qualquer forma ela é única porque ela envolve esses 3 aspectos, envolve essas 3 vertentes. Essa unidade tríplice do saber, mantendo cada qual sua autonomia, se fundem num todo dinâmico. E aí, indo para aquela resposta, aquela pergunta que eu fiz lá no início, que foi o que Manuel, que tem uma resposta longa, responde o seguinte: podemos tomar o espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, se a gente poderia pensar, a princípio, como um triângulo voltado para cima, ou seja, se é que a gente pode fazer assim, né? Seria aqui embaixo ciência e filosofia, os 2 ângulos de baixo, e o de cima seria a religião, a princípio que a gente consegue entender a resposta dele. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. É bonito, eu achei até poético, apesar de eu guardar uma certa... como ele era padre, ele tratava isso de maneira bastante dentro do âmbito religioso, mas eu penso que a doutrina espírita, quando surgiu no âmbito da ciência, ela tentou reunir os 3. E essa questão do triângulo eu acho interessante, apesar de que o Herculano concorda, pelo menos que a gente pode entender, ele segue bem essa ideia que Emmanuel nos traz. E aí o que ele diz? As investigações científicas da fenomenologia espírita e a sua interpretação filosófica dão ao homem a segurança do conhecimento positivo da espiritualidade. E lembrando que o positivo aqui não tem nada a ver com polaridade positiva e negativa, tem a ver com positivismo, ou seja, alguma coisa que é comprovável. A prática moral decorrente dos princípios de uma religião racional, apoiada na ciência e na filosofia, assegura-lhe o futuro espiritual, dando uma tranquilidade no presente material, que é esse agora existencial, que é justamente em que o materialismo domina. Ou seja, a gente passa a viver o agora, tendo a possibilidade de pensar sobre o futuro e sobre o passado. Lembrando que nós estamos passando temporariamente esse período que nós estamos aqui na Terra. E aí, voltando para o texto. A pesquisa científica demonstra a realidade espiritual da vida, que é justamente aquilo que a parte científica da doutrina nos traz. A cogitação filosófica nos desvenda a perspectiva da vida espiritual, ou seja, e a fé raciocinada nos abre as vias de comunicação com os poderes conscientes que nos auxiliam na ascensão evolutiva. Continuando aqui. E aqui já entra num outro ponto que realmente também pode nos ajudar, que, na verdade, eu acho que ele encaminha já para o próximo capítulo. A estrutura lógica do espiritismo, ele envolve até Francis Bacon aqui, é na sua natureza indutiva. Pela indução científica, o homem parte de um ângulo terreno
da doutrina para o outro, também terreno, que é o da cogitação filosófica. Por isso, aquela questão de, nesse triângulo, né, esses dois ângulos seriam voltados para a Terra, ou seja, a filosofia e ciência, a religião seria esse aspecto que ligaria para Deus. Mas desses dois ângulos em que se exercita o poder de cognição do espírito encarnado, este se arremete em direção ao infinito, pelo ângulo celeste da fé através da religião em espírito e verdade. E aí é que entra uma afirmação, que aí eu vou ter que dar um pequeno desvio, que é o seguinte: a religião dedutiva faz Deus baixar à terra e materializar-se em ritos e objetos. Ou seja, aquilo que eu estou vendo é Deus, digamos assim. A religião indutiva faz o homem subir ao céu e desmaterializar-se em razão e amor para encontrar a Deus. Então, eu deixaria o que está aqui, que eu estou vendo, e já mergulharia num aspecto mais abstrato, ou pelo menos imaterial, vocês podem dizer, ou pelo menos não baseado na matéria tangível, conforme nós vimos. E é interessante porque vocês podem até procurar pela internet método indutivo e método dedutivo, que quem estuda a argumentação, estuda a dissertação, acaba entrando nesse ponto. Por exemplo, o método indutivo, a indução, é um raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. Por exemplo, o ferro conduz a eletricidade, o ferro é metal. O ouro conduz a eletricidade, o ouro é metal. O cobre conduz a eletricidade, o cobre é metal. Logo, os metais conduzem a eletricidade. Já no caso da dedução, é a modalidade de raciocínio lógico que faz o uso da dedução para obter uma conclusão a respeito de determinadas premissas. O que seriam essas premissas? Aquela história, por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, portanto, Sócrates seria mortal. E aí, o que é importante a gente tirar daqui? Para a gente entender melhor essa afirmação de Herculano. No raciocínio dedutivo, a informação da conclusão já está contida nas premissas, de modo que se toma a informação das premissas como verdadeiras, a informação da conclusão também deverá ser verdadeira. Então, a princípio, o que está colocado aí nas premissas, pronto, é verdade absoluta. No raciocínio indutivo, a conclusão contém alguma informação que não está contida nas premissas, ficando em aberta a possibilidade que essa informação a mais cause a falsidade da conclusão, apesar das premissas verdadeiras. Mas a gente colocar a doutrina espírita, que teria uma formação indutiva, e as doutrinas dogmáticas, uma formação dedutiva, nós podemos pensar que é por isso que Kardec não fechou a doutrina. Porque, na verdade, temos muita coisa ainda a explorar a partir do que disse, do que foi colocado a partir da codificação. No caso espírita, a dedução é a mesma das religiões antigas, mas submetida à verificação indutiva. A verdade suprema que baixa do céu confere com a verdade humana que sobe da terra. Esse é o aspecto mais elevado da simbiose doutrinária, que permite a síntese do conhecimento. E é por isso que a fé raciocinada do Espiritismo substitui a fé dogmática ou cega das religiões dedutivas. Ou seja, nós passamos a entender melhor as coisas sem ficar aqui o tempo todo observando tudo que está ao nosso redor e achando que tudo acaba aqui. E nós passamos a entender que temos muito ainda a conhecer a partir do que nós vamos conseguir por meio da nossa evolução espiritual. Legal, bom, agora acho que a gente já pode fechar, eu ia comentar mais umas coisas, mas vai ficar muito longo. Então, e eu tive um papo com o Rafael Paé, lá no Paz e Bem, sobre espiritismo dialético, porque espiritismo é justamente esta abertura que o Herculano está trazendo aqui, que nós estamos conversando aqui, sem fechar os assuntos. Ninguém sabe qual é a verdade final, nem nos interessa isso no atual estágio evolutivo que nós estamos. Na verdade, essa abertura do espiritismo do ponto de vista filosófico é que faz toda a riqueza, né, da doutrina, porque cada um pode interpretar de acordo com a sua visão de mundo, e não precisamos nos colocar uma redoma, porque o contato com a espiritualidade na parte científica, ele se mantém o tempo todo nessas trocas que nós temos com o mundo espiritual, e mesmo no contexto religioso, ele se apoia na filosofia, é uma conduta ética,
Portanto, por isso que nós temos também o tríplice aspecto na doutrina espírita, mas que é de uma riqueza gigante, por isso que nós dizemos que uma das premissas do espiritismo é o diálogo interreligioso. A gente pode conversar com várias filosofias, religiões, etc., porque estamos abertos, embora alguns movimentos conservadores tentem fechar isso no dogmatismo, né, Felipe? Então, vou pedir para você fazer o seu encerramento aí para a gente poder dar tchau para o pessoal. Eu gostaria de agradecer o espaço, e aí vou fazer aquela coisa, a gente pede desculpas se de repente cometeu algum equívoco, porque afinal o texto do Herculano é muito complexo. É claro que de repente um filósofo, um psicólogo poderia trazer algumas outras contribuições, mas a gente faz a nossa parte, né, cara? A gente vê o que é possível, a gente fala e a gente costuma fazer a nossa parte aqui. E é claro, né, vamos continuar estudando, temos outros capítulos a serem trabalhados, a serem estudados. Quem, de repente, chegou agora, seria interessante que observasse os vídeos anteriores, que temos análises muito interessantes e bastante pertinentes, e vamos continuar prosseguindo, estudando, não somente o espírito e o tempo, mas com todas as outras áreas científicas, filosóficas e religiosas que a gente puder. Legal. Gente, então eu estou aqui substituindo o Orfan, que estava estudando esse livro. Vou pedir para você, se você gostou, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. Se puder, se inscreva nas nossas redes sociais do Sejus. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. E multiplique essa experiência para divulgarmos a doutrina espírita. Tá bom? Um beijo grande, Felipe. Obrigada. Beijos, Carla. Um abraço, galera do Sejus.